E aí você leva isso para as investidoras. Conta pra gente um pouquinho. Como começou? Esse projeto veio daí? Veio daí, mas na verdade não foi planejado. Isso me deu gatilho para começar a aprender. Eu comecei a estudar, eu comecei a ver o quanto impactava não só a minha vida financeira, porque isso também teve impacto, né? Comecei a me planejar melhor, mas comecei a perceber também que a minha autoconfiança estava mudando, que nessas rodas de conversa eu não me sentia mais tão desconfortável. Ainda passava por situações que eu me sentia, mas que isso mudava. Minha relação com a minha família. Então, meu pai conversava sobre esse assunto com meu irmão, mas eu normalmente não me sentia à vontade na conversa. E aí eu comecei a entrar na conversa também, consegui conversar sobre isso. Então, muda muitos outros aspectos. Eu falei, por que minhas amigas não estão falando sobre isso? E eu comecei a fazer pesquisas entre elas. Tipo, gente, vocês aprendem sobre investimento? Vocês têm interesse? Por que vocês não aprendem? E eu comecei a descobrir que eram motivos muito comuns, assim. Sei lá, quando eu vou tentar aprender, o cara, ele vai tentar ensinar comigo com uma situação já, um posicionamento já de superioridade, ou tenta me intimidar, ou então me chama de burra, por exemplo, se eu não entendi uma coisa que ele explicou. Então, eu comecei a perceber que tinham esses fatores. E aí, eu fui ensinar minhas melhores amigas na brincadeira, me empolguei, enfim, criei uma aulona para elas e tal, queria realmente ajudar elas. E aí, elas amaram, contaram para outras amigas foram pedindo para eu dar. E foi assim que surgiu. Eu reunia grupos de meninas na minha casa, reunia, tipo assim, 15 meninas. Era uma delícia, uma delícia. Eu reunia, tipo, 15 meninas na minha sala, eu fazia um lanchão, tipo, fazia um monte de comida lá. Daí, a gente sentava no começo, sei lá, era na minha sala. Daí, sentava todo mundo no chão, encontrava um lugar. Daí, depois, eu comecei a ter que estruturar melhor, porque começaram a vir mulheres que eu nem conhecia, amigas de amigas de amigas, daí outras conhecidas. Aí, eu, não, preciso achar um outro lugar. Daí, eu encontrei uma sala e um escritório que eu podia usar os domingos. Daí eu reunia Muito elas legal. lá. E aí foi crescendo e era um hobby. Eu não cobrava por isso. E aí agora não é um hobby mais, é um trabalho. Você tem muitas alunas, né, que você estava falando. Quase 2.000 alunas. 2.000 alunas que você Isso é muita acompanha, gente. né? Não é só um curso que você está ali colocando para as Não. pessoas. Você acompanha essas Muito alunas, legal. acompanha as histórias delas, as Sim, superações tudo. dela. Uhum. Não, tudo. Eu sempre fiz questão disso. Eu entrei na internet, na verdade, meio que começou a pandemia, ok, vou abrir o Instagram para manter contato com as minhas alunas, elas foram divulgando, foi crescendo. Na época eu trabalhava numa empresa de moda, que não tinha a ver com investimentos. E aí quando eu vi que estava certo, que tinha uma demanda também por um curso, e que eu poderia ganhar dinheiro com isso também, porque, né, tem que ser sustentável, aí eu comecei a focar só nisso e foi aí que voou. E aí, mas desde o comecinho, desde que eu tinha, sei lá, 1.000 seguidoras até hoje, que tem 50 mil lá, eu leio todas as mensagens que me mandam. Todas, assim. Eu vejo difícil, cada hein? mensagem. Eu tiro print e eu guardo todas as mensagens. Então, eu tenho mensagem de menina que falou que saiu de relacionamento abusivo porque começou a cuidar do seu dinheiro. Eu tenho mensagem de menina que falou que foi a primeira da casa a aprender a cuidar do dinheiro, que ensinou pra família inteira, pra mãe, pra tio, pra pai, pra tia, entendeu? Então, e é isso que me move. E tem gente que fala, Júlia do céu, mas você gasta um tempão lendo essas mensagens. Eu falo, mas se eu não ler essas mensagens, meu trabalho perde o sentido inteiro, porque é isso. E eu, de vez em vez, ontem mesmo eu tava lendo, eu entro lá na minha pasta de mensagem, releio tudo e falo, tipo, tá, é por isso que eu tô fazendo esse trabalho. É muito mais do que ensinar sobre investimento, sobre a questão técnica do negócio, mas como essas mulheres se transformam em outras pessoas. Exatamente, exatamente. E elas contando, nossa, minha autoconfiança mudou, minha autoestima mudou. Eu tava num rolê com os meus amigos, eles falaram de investimento e eu soube participar da conversa e eu soube conversar com eles também e eles, né, adquiriram um certo respeito por mim por conta disso. Então, é muito bonito ver essa mudança. Muito. É uma mudança de comportamento, na verdade, né? Total. E um pouco de... Eu acho que mexe muito mais com o seu sentimento aqui dentro, com quem você é, do que efetivamente falando só sobre dinheiro mesmo, né? Eu acho que um erro de alguns educadores financeiros é achar que é só sobre números, ou é só sobre teoria. Mas não é. É sobre autoestima, é sobre insegurança, é sobre tudo. Essas mulheres todas que estão dentro do seu grupo, né? E em estágios diferentes, porque já são 2 turmas que você tem, né? Como é que tá a diferença da segunda turma para a primeira turma de mulheres? Como é que elas entram antes, né? O zero? Qual que é a primeira etapa, se você pegar e resumir isso, para essa primeira turma, como é que elas passam e agora na segunda já? Eu acho que todas elas entram mais ou menos no mesmo nível. Tipo, com medo, acho que é o principal, se sentindo inseguras. E aí elas todas entram no curso, tipo, ok, achei legal essa proposta, gostei, mas ainda tô com um medinho disso. Medo. Medo.
Esse é o sentimento principal. Esse é o sentimento principal. É medo e insegurança. Do tipo, será que eu sou capaz de entender sobre esse assunto? Porque existe também aquele papo, né, de que mulher é de humanas, homem de exatas. E aí elas falam, então investimento provavelmente tem a ver com números, é de exatas, então eu não sou boa nisso. E também todas as outras histórias que a gente acaba ouvindo no decorrer da vida e a falta de referências de mulheres que cuidam do seu próprio dinheiro, que agora tá aumentando. Amém, mas, enfim, existe uma falta de referência também. Então, muitas delas chegam inseguras, tipo, eu não sei se eu vou ser realmente capaz de fazer isso. E aí, é todo um trabalho meu, porque eu não posso só chegar e falar, então, esse aqui é um CDB, tararara. Eu percebi que tem que ter todo um trabalho por trás de, gente, eu também senti isso, eu também preciso estar vulnerável para conseguir fazer com que elas aprendam sobre investimentos. Isso é uma coisa que eu percebo que é muito importante. Eu preciso contar minha história, eu preciso contar como eu me senti insegura em tal situação. Demonstrar a sua vulnerabilidade. Exatamente. A minha vulnerabilidade é essencial para o aprendizado das minhas alunas. Então, eu acho que se eu não mostrasse isso, e se as investidoras fossem um lugar onde eu chego e falo, a ação é isso, o dividendo é tarará, elas não iam estar aprendendo. Elas aprendem, eu percebo que elas se sentem mais conectadas e mais entusiasmadas para aprender quando eu falo, nossa, gente, eu senti a mesma coisa que vocês estavam sentindo, eu passei por uma situação X, e eu me senti muito insegura nessa situação, e a gente não precisa ir tão... A gente não precisa ter a mesma história para se sentir conectada, porque cada mulher realmente tem um contexto e tem mulheres que passam por situações muito mais difíceis do que as situações que eu passei. Mas os sentimentos meio que são em comum. E aí isso acaba gerando essa identificação e essa, tipo, ok, se ela conseguiu vencer isso, se ela se sente segura para fazer isso agora, eu também posso sentir, entendeu? Então eu sinto que elas terem essa referência de, nossa, ela sentiu o mesmo que eu e agora ela chegou aqui. Isso ajuda elas a se sentirem mais motivadas. E aí depois, quando elas passam pelo curso, eu vejo, tipo, a diferença delas mandando no grupo. O grupo das primeiras alunas, elas, tipo, tô fazendo meu investimento, sei lá, tal investimento rendeu tantos %, Ju. Viram essa notícia que agora a gente entende sobre isso. Então é legal, eu acompanho os dois grupos, da primeira turma e da segunda. Eu tenho certeza que daqui a um ano, quando eu estiver conversando com essas meninas, elas vão estar falando, tipo, nossa, minha carteira tá indo bem. Ou então, tipo, tirando dúvidas com mais confiança, sabe? Quando que você percebe que a ficha cai? Quando elas conseguem colocar em prática as coisas. Aí a ficha vai caindo. A ficha não cai muito... Antes, elas ainda estão meio, tipo, ok, aprendi sobre isso, mas será que eu realmente consigo? Quando elas vão lá, transferem o dinheiro, começam a investir, daí eu sinto que vira uma chavinha de, tipo, nossa... Eu consegui. Tipo, deu certo. E aí, eu percebo que isso muda muito o jogo. Elas já começam a se sentir mais confiantes. E é muito legal ter esse feedback, né? Muito legal. É muito legal. Cada mensagenzinha que eu recebo lá, eu fico, tipo, emocionada. Quando as meninas me mandam, Ju, fiz meu primeiro investimento. Eu fico, tipo, aê, que orgulho! É isso que eu ia te perguntar. O que você sente? Qual é o seu sentimento em poder ajudar tantas mulheres a se transformarem no que elas estão se transformando? Eu sinto realização, tipo assim, aquela sensação de, tipo, nossa, faz sentido o que eu tô fazendo, tô no caminho certo. Isso é uma coisa que me move muito, assim. E eu sinto muito orgulho delas, tipo, parece que são minhas amigas. Quando me mandam mensagem, tipo, Ju, fiz meu primeiro investimento. Eu fico, tipo, gente, você fez seu primeiro investimento, bem-vinda ao mundo das investidoras, não sei o quê, manda mensagem. Então, pra mim, eu sinto um orgulho. Seria a mesma coisa que minha melhor amiga, quando a minha melhor amiga começou a investir e falou, Ju, tô investindo. Foi o mesmo orgulho que eu senti com ela que eu sinto com as minhas alunas, sabe?